Oi, pessoal. Dando sequência aqui às escolas literárias do segundo ano do ensino médio. Então, eu falei para vocês que ia gravar um vídeo só sobre Machado de Assis, até porque ele é a nossa referência em literatura. Ele é um dos nossos maiores autores da literatura. Eu tenho um livro aqui que é o 501 Escritores, né? Pesado esse livro. Então, ele é um guia abrangente dos gigantes da literatura. Então, foi um livro Ai, como posso dizer para vocês? Foi uma definição dentro do universo literário que vários escritores, né? Houve uma banca de escritores para fazer essa escolha desses maiores escritores da literatura. Então, aqui, de repente, eu tenho dúvidas sobre o que ler e tudo mais, vale muito a pena, é um livro muito rico, tem fotografia, as obras, resumo, biografia dos autores, desses maiores autores, e como ele é um livro, né, que vem falar dos gigantes da literatura, então a nível mundial, o único brasileiro que está nesse livro é o Machado de Assis. Então, claro, para mim, todos os brasileiros deveriam entrar nesse livro, mas é que aqui a gente passa por um grande processo, né, de escolhas e tudo mais, então ele é referência. O que a gente tem para falar de Machado de Assis? Ali em meados do século XIX, trabalhando a questão do realismo, um cidadão que veio da classe média também, classe pobre, né, da época. A mãe dele tinha que trabalhar, eles viviam no Rio de Janeiro, ele também teve que começar a trabalhar muito jovem para poder colocar comida em casa. Então ele passou por todos esses sofrimentos sociais que a gente já conhece e tudo mais. E além de tudo, né, ele era pardo, então a cor dele também para a época poderia ter surtido algum problema. Mas Machado de Assis nunca se deixou abalar por esses problemas, muito menos da cor e muito menos social. Então ele sempre correu atrás e ele conquistou tudo que ele conquistou da literatura e, né, essa fama que existe até hoje sobre os livros dele, com a escrita, com a literatura, e principalmente quando ele teve a ideia de constituir a Academia Brasileira de Letras, né? Ele foi o fundador, foi o primeiro presidente e, né, ocupava a cadeira número 1 da academia. Então, quando se fala em literatura a nível nacional, não tem como não falar de Machado de Assis. É muito importante. Então, eu tenho duas obras dele aqui, né? Infelizmente poderia ter mais, mas eu tenho duas obras aqui que para mim eu considero, né, as melhores. Então, uma delas é o Dom Casmurro, tá? Assim como eu falei anteriormente do Crime e Castigo, que é um livro usado no curso de Direito, o Dom Casmurro também porque nada mais é do que o julgamento da Capitu. Então é uma história maravilhosa, riquíssima também, mas que fala dos conflitos internos que o Dom Casmurro, que é o Bentinho, possuía, dos problemas sociais que ele tinha da época, que a mãe dele era viúva, e fez uma promessa de que o filho dela iria para o seminário. Então ela criou dentro dela expectativas envolvendo o filho dela. Só que no meio do tempo ali, na adolescência dele, ele se apaixona pela vizinha, que é a Capitu. E a Capitu, ela é uma menina mais solta, mais envolta. Ele, por ser mais tímido e por ter esse compromisso de ir para o seminário, ele é um pouquinho mais reservado. E ela, com o jeito dela mais leve, acaba conquistando ele. Mas mesmo assim, isso não impede dele ir para o seminário. Ele vai lá, ele conhece o Escobar, o amigo dele, que ele acaba no final de semana apresentando para a mãe e para a Capitu. E a Capitu, ele também, por ser mais alegre, mais simpático, ele acaba fazendo amizade muito mais fácil do que o Bentinho. Então ele acaba conquistando todos na casa do Bentinho. Inclusive a Capitu, que eles, por ter ali a personalidade mais parecida, acabam conversando bastante. Mas depois de um certo tempo, o Bentinho sai do seminário e tal, casa com a Capitu, e nisso o Escobar também sai e casa-se. A Capitu engravida,
né? E tem o filho. Aí começam todos os problemas do universo do Bentinho, porque ele vê no filho dele a imagem do Escobar. Então aí começa todo o conflito, o divórcio e tudo mais deles, que ele não aceita o filho por ele parecer com o Escobar. Aí vem a trama da história, que é o envolvimento da leitura de cada um. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Será que isso não é fruto da imaginação e do ciúme doentio dele, que ele tinha por ela? Então aí cabe a leitura de cada um com o Dom Casmurro, que eu acho uma obra fantástica. Outra obra para indicar para vocês é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é nada mais é do que o autor é o narrador, né? O personagem principal é o narrador, que ele conta o que foi a vida dele, né, após a morte. Então ele narra tudo o que aconteceu com ele até ali. Então ele expõe de forma irônica os privilégios da elite da época. Então aqui é a voz do Machado de Assis na narrativa do Brás Cubas, que também vale muito a pena ler, porque a gente está falando aqui de sociedade, aí volta a falar das outras disciplinas, sociologia, história e geografia. Tá bom, pessoal? Então ficam aqui as minhas duas indicações sobre o nosso mestre da literatura, que é o Machado de Assis. Ok, pessoal? Então, até a próxima.